Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai explicar como funciona o espaço aéreo no mundo e a legislação internacional que rege o assunto, e ainda as diferenças entre voos civis e militares e as sanções para o país que descumpre as regras. E é disso, de descumprir a legislação internacional, que a Belarus é acusada. No final de maio, o governo do país forçou o pouso de um avião para prender um adversário político do governo. Em maio deste ano, um avião da companhia aérea Ryanair seguia da Grécia para a Lituânia, mas foi forçado a pousar em Belarus ou Bielorrússia quando sobrevoou o espaço aéreo do país. A bordo estava o jornalista belarrusso Roman Protasevich, crítico do regime do presidente Alexander Lukashenko. O jornalista e a namorada dele, a russa Sofia Sapega, foram presos logo após o pouso forçado em Minsk. Líderes europeus acusaram o governo belarrusso de promoverem pirataria aérea com sequestros. O incidente aumentou a tensão interna em Belarus. O país vive uma sequência de protestos duramente reprimidos desde que o presidente Alexander Lukashenko conseguiu o 6º mandato para governar o país. No princípio do mês de junho, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação proibiu aviões da União Europeia de sobrevoarem o espaço aéreo de Belarus. A decisão reacendeu o debate sobre os limites da soberania de um país sobre o seu espaço aéreo. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Clarita Maia, doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e presidente da Comissão de Migrações e Comércio Exterior da OAB do Distrito Federal. Conversamos também com Leandro Fontes Correia, especialista em relações internacionais. Eu agradeço aos dois pela participação no programa e começo com uma pergunta para a Clarita. Clarita, em que situações um voo comercial pode ser interceptado? Olha, a Convenção de Chicago, no artigo 1º, ela determina que os países eles têm soberania sobre o seu espaço aéreo. E ao longo do texto, em algum momento, chega a demonstrar que é possível, sim, por razões de segurança, em uma base razoável, que é um dizer muito comum, né, reasonable ground, haver um desvio de rota. De acordo com o relato dos fatos, essa base razoável não foi atendida, porque o anúncio de uma bomba que haveria, né, uma bomba implantada no avião, não foi confirmada e parece e tudo indica que foi um indício falso, simplesmente para desviar a rota e prender o ativista Roman Protasevich. Antes da gente entrar na questão política propriamente, Clarita, quando se diz que motivos razoáveis, está se referindo a quê? Por exemplo, uma ameaça de bomba no avião. Por exemplo, se como aconteceu no 11 de setembro, algum dos passageiros se insurge contra o pessoal de bordo, tentando cometer algum tipo de crime. Há uma série de hipóteses fáticas. É possível, sim, haver o desvio de rota, isso é albergado no direito internacional, mas é uma exceção, porque a regra é haver o trânsito sem nenhum impedimento e sem até autorização prévia do voo, mas não da linha, né? No espaço aéreo internacional, por aqueles países signatários da Convenção de Chicago. Leandro, como esses fatos normalmente decorrem em questão de minutos, porque aviões voam na velocidade que a gente conhece e os territórios muitas vezes não são extensos, como o do Brasil, países pequenos, um avião a velocidade de 1.000 km por hora. Há uma situação em que o governo do país que detém aquele espaço aéreo julga que há uma ameaça concreta e que ele tem o direito de fazer aquele avião pousar. Como é que se resolve uma situação como essa? Como é que ele consegue provar em tão pouco tempo que é necessário a descida? Como é que se resolve isso? Bom, evidentemente é uma situação complicada, né? Porque envolve uma questão diplomática por trás, né? O pano de fundo é uma questão política. Então, frente a uma ameaça tal qual,
o procedimento legítimo para legitimar uma ação tal qual seria entrar em contato com outros países que estão envolvidos na operação desse voo e ver se houve algum tipo de denúncia, algum tipo de indicação de que realmente um ato de terrorismo estava acontecendo durante aquele voo. Então, eu acho que nesse caso, talvez o cuidado necessário tivesse que ter sido realmente entrar em contato com a União Europeia, com toda a operação envolvida nesse voo, que, ao que tudo indica, não houve, né? Foi uma ação unilateral do país. Então, houve uma questão política do país que fez interceptar esse voo, sem um contato necessariamente diplomático com outros países envolvidos, principalmente a União Europeia, que é um bloco hegemônico ali na região, né? Clarita, se de fato houve um descumprimento de regras internacionais, o que pode acontecer agora com a Belarus e que sanções pode sofrer o país? Quem aplicaria essas sanções? Olha, existem várias vertentes jurídicas para esse fato, tá? O primeiro problema é o desvio do avião em si, o segundo é a prisão do jornalista e dissidente que ensejou, à luz do direito internacional, uma violação à Convenção Europeia de Direitos Humanos, né? Isso podemos explorar mais tarde. Mas então é possível uma série de sanções. É possível uma representação junto à Corte Internacional de Justiça pela violação à Convenção de Chicago, a Corte Europeia de Direitos Humanos pela violação da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que embora a Bielorrússia não tenha aderido ou ratificado, a Polônia, que é o avião a nacionalidade de registro do avião e, portanto, a soberana naquele espaço do avião, ratificou a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, o rapaz não poderia ter sido preso ali naquele avião, naquela circunstância, porque o avião, aquela aeronave, tinha bandeira polonesa. Então, além da Convenção Europeia de Direitos Humanos, ou de uma sanção, ou de um julgamento junto à Corte Europeia de Direitos Humanos, também uma outra representação junto à Corte Internacional de Justiça por violação à Convenção Europeia de Direitos Humanos e também à Carta das Nações Unidas, porque a Convenção de Chicago, ela remete à Carta das Nações Unidas, que jamais dizendo que jamais qualquer autorização da Convenção de Chicago pode ir contra os princípios ou os direitos constantes na Carta das Nações Unidas. E diversos desses princípios, né, instruem que por exemplo, o princípio da boa-fé, ou seja, observar-se os tratados internacionais de boa-fé, não agir de uma forma subreptícia para conseguir um objetivo político. Isso seria mais a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, mais a soberania dos direitos humanos, com certeza, constante na Carta das Nações Unidas. Então, tem uma série de possibilidades no âmbito da União Europeia, sanções econômicas, afinal de contas, há uma cláusula democrática na União Europeia e uma cláusula de observação de direitos humanos que a Bielorrússia de Lukashenko tem desrespeitado desde há muito. Então, e tem sido sancionado por isso, ou seja, um arrefecimento das sanções europeias. Há uma série de consequências e uma série de fóruns onde é possível buscar-se reparação. Leandro, quanto às sanções, elas são consideradas líquidas e certas? Que tipo de sanções concretas poderia haver? Por exemplo, proibição de voos, né, sobre o território da Belarus, o que poderia acontecer? Bom, se as sanções vierem a ser aplicadas, como já há indicativo de que elas acontecerão em um período muito próximo já, acredito que as maiores consequências serão econômicas, né? Principalmente em função do tamanho do país e da geolocalização do país, né? Então, o país ele depende necessariamente da União Europeia para relações econômicas. E se as relações econômicas forem afetadas, se sanções econômicas forem impostas, a economia do país pode sofrer diversos impactos. Um deles já foi indicado, inclusive, pela presidente da Comissão Econômica, né? A presidente Ursula von Leyen, ela já indicou que um investimento de 3 bilhões de euros da União Europeia para a Belarus já foi congelado até que o país se torne democrático, e muito em razão desse conflito agora, né? Já havia um histórico,
o país já estava sob atenção, né, por uma cláusula democrática, e agora, com esse conflito, esse investimento ele foi, de fato, congelado. Então, assim, consequências serão vistas aí num período muito recente já. E, de fato, alguns países, inclusive, já fecharam seus espaços aéreos em sanção à Bielorrússia, a aviões da Bielorrússia. Alguns países, inclusive, já instruíram as suas linhas aéreas a não passarem pelo espaço aéreo bielorrusso por considerá-lo hostil, né? Então, consequências do ponto de vista do tráfego aéreo internacional já há, e do ponto de vista econômico, claro, também, porque uma vez que você suspende uma rota tão importante de trânsito de pessoas e mercadorias, há um impacto ao país, né? Sem dúvida alguma. Clarita, e do ponto de vista legal, qual deve ser o destino do adversário político do governo que foi detido e agora está sendo processado? Há algum instrumento legal para proteger os direitos dele ou ele terá que se sujeitar às leis do país, que, como se sabe, são leis draconianas? Tudo dependerá do protagonismo daqueles que têm legitimidade para entrarem junto às cortes internacionais, né? Ao final e ao cabo, dependemos do cumprimento do governo bielorrusso de qualquer decisão que venha a ser tomada, seja pela Convenção, pela Corte Europeia de Direitos Humanos, e ressaltamos, Bielorrússia não é signatária da Convenção Europeia de Direitos Humanos, pode fazê-lo observar por uma questão diplomática, mas, sobretudo, a Corte Internacional de Justiça, porque aí sim, havendo uma decisão da Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Segurança possui a capacidade executiva de executar a ordem, né? Então, tudo dependerá desse protagonismo. O que se critica bastante internacionalmente é que já ocorreu no passado outros 5 casos de interceptação de voos comerciais civis, sem muita consequência do ponto de vista internacional, né? Ou com consequências consideradas insuficientes. O próprio Alexander Lukashenko é considerado um ditador, na prática, o último da União Europeia, e a opinião pública se questiona por que a União Europeia, que já aplica sanções, não aplicou sanções ainda maiores, antes mesmo desse caso, porque, enfim, a repressão que o Lukashenko faz à oposição do país vai totalmente contra o espírito da União Europeia. Leandro, embora o direito ofereça soluções para este caso, me parece que o encaminhamento, até agora pelo menos, foi muito mais político. Qual é a sua avaliação sobre isso? Mas eu peço que você dê a resposta daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da legislação internacional que trata do espaço aéreo e regula voos civis e militares pelo mundo. Os nossos convidados são Clarita Maia, doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Migrações e Comércio Exterior da OAB do Distrito Federal. Conversamos também com Leandro Fontes Correia, especialista em relações internacionais. Leandro, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. A solução para esse caso do avião detido na Belarus é mais para o campo do direito ou para o campo político? Então, por mais que tenhamos um ordenamento jurídico internacional que prevê uma série de mecanismos e uma série de regulamentações para casos como esse, com certeza o fundo ele é político e as soluções elas são políticas, por uma questão de soberania nacional. Né? Por mais que as recomendações, por mais que as imposições ou sanções elas sejam proferidas a partir de mecanismos internacionais jurídicos, elas passam necessariamente por uma aplicação interna, por uma aplicação que ela é do âmbito doméstico dos estados. Por mais que eles tenham ratificados, em última análise, quem vai aplicar essas medidas é o âmbito interno, né? Então, no caso aí do rapaz, do jornalista que está detido, que está sob custódia do país, a orquestração, ela é necessariamente política. E aí vai depender do bloco regional, né, da União Europeia, ali na região, para fazer a mediação desse conflito e a representação, muito provavelmente, do jornalista frente aos tribunais internacionais ou mesmo nas comissões da União Europeia e de outros países aliados na distensão do conflito, né? Então, a oposição internacional,
ela vai se manifestar, ela já está se manifestando, os Estados Unidos fez um pronunciamento também, então os Estados Unidos está observando o caso, muito provavelmente outros países ainda irão se manifestar, e a orquestração ela será política. Muito provavelmente, por ser um país pequeno, um país que depende economicamente do bloco, depende economicamente da região, esse conflito ele vai se dar no âmbito político e a crise será diplomática. Então, vamos aguardar aí nos próximos dias como essa questão diplomática vai se desenvolver. Se eles vão devolver o rapaz que já morava, já estava em refúgio político em outro país, se eles vão manter esse rapaz no âmbito doméstico, no âmbito interno. Então, a resolução ela se dará por aí. Se o país ele vai liberar o rapaz, se ele vai amenizar as consequências jurídicas ali no âmbito interno, e como que a União Europeia, principalmente por ser o bloco hegemônico na Europa, como que ela vai aplicar sanções políticas e comerciais. E, Leandro, a tensão política na Belarus não é exatamente uma novidade deste ano. Desde o ano passado, grandes manifestações no país contestam o regime, contestam o governo, a propósito de mais uma reeleição do atual presidente. Mas, embora haja manifestações desde o ano passado e muita movimentação política, o presidente atual tem o apoio da Rússia. Esse apoio é suficiente, na sua avaliação, para sustentar o regime? Bom, eu acredito que isso vai se diluir agora, né? Principalmente por uma pressão de outros atores internacionais, de agências internacionais, de outros mecanismos, de tribunais que provavelmente ainda vão preferir algum instrumento legal em relação a esse caso. Então, eu acredito que o apoio da Rússia ele é sim importante, ele ainda dá um certo conforto econômico, né, para que o país ele goze de uma certa autonomia no sistema internacional, mas eu acredito que com a ascensão agora de outras manifestações, de outros blocos, de outros países, isso vai se tornar insustentável, né? O governo russo também já houve alguns conflitos ali, eles ainda estão conversando, a Rússia já se manifestou em outros casos dizendo que Belarus teria que sentar para conversar assim com a Rússia, então também não é uma relação tão pacífica a relação com a Rússia. E aí, claro, eles sairiam em apoio em outras situações, né, por uma questão política histórica aí, até de um bloco que provém até da União Soviética e tudo mais, mas eu acho que isso está se diluindo, né? O multilateralismo, por mais que a gente tenha visto se enfraquecer nos últimos anos, por conta dos Estados Unidos saírem de acordos e dessa questão mais individual, mais liberal mesmo dos países, mas eu acredito que os mecanismos de cooperação, né, os blocos regionais, eles ainda têm bastante força e apenas o apoio da Rússia não vai ser suficiente no médio e longo prazo. Né? A Belarus vai ter que sim conversar melhor com os outros países. Só o governo russo não vai sustentar a existência da autonomia, né, e da soberania desse país. Clarita, por falar na antiga União Soviética, eu me lembro de um episódio que aconteceu, talvez década de 70 ou 80, e que envolveu um avião coreano, da Coreia do Sul, que viajava para os Estados Unidos e que nesse trajeto tinha que passar pelo espaço aéreo russo, da então União Soviética. Ele acabou derrubado por jatos militares soviéticos, com a alegação de que ele praticava espionagem, tirava fotos aéreas de bases militares, por exemplo. O governo da Coreia do Sul e o governo dos Estados Unidos negaram, mas o fato é que nesse episódio morreram mais de 300, cerca de 400 pessoas, e isso causou uma comoção mundial. Do ponto de vista jurídico, como é que se trata um caso como esse? É justificável a derrubada de um jato comercial por jatos militares, no caso de espionagem, de fato, se é que ela houve? Indo à sua pergunta e depois ao caso específico. De acordo com o direito internacional dos conflitos armados, quando há uma contaminação de fins militares de um local imunizado pelo direito internacional por ser civil, assim a transformação desse objeto de alvo, né, de alvejamento, de ilícito para um objeto lícito de alvejamento. Ou seja, se há, por exemplo, né, como no caso recente Israel-Palestina,
o albergar de armas em escolas, ataques a partir de escolas, infelizmente as escolas se transformam em alvos legítimos. Isso é uma tragédia. Mas no caso específico desse voo, né, existem uma série de questões muito intricadas. É uma questão muito complicada, porque na época registravam-se muitos erros de rota sobre o espaço aéreo da União Soviética, por questões de intempéries, por questões de não rastreamento correto do espaço aéreo. Houve isso, né? Então, ao que tudo indica, houve um erro da tripulação. A tripulação tinha uma rota predeterminada, não obedeceu a essa rota, foi interceptado por um caça russo que tentou contato, quer dizer, foi uma sequência de dramas e erros, né? Que tentou contato com a aeronave não respondeu e aí foi abatido. Havia por parte da Rússia no meu entendimento, uma margem razoável de dúvidas, tá? Lembremos que, infelizmente, o terrorismo internacional usando aeronaves não é incomum. Aliás, o 11 de setembro pareceu às novas gerações uma nova abertura de uma nova era, mas na verdade, se nós formos, né, pesquisar todas as formas de terrorismo no passado, o uso de aeronaves sempre foi uma constante nesse histórico. Clarita, voltando ao campo do direito, a companhia aérea polonesa pode processar a Belarus pelo ocorrido? Pode, ela tinha soberania e jurisdição na aeronave, porque a nacionalidade da aeronave, pelo direito internacional, é a nacionalidade do registro, né? Apesar da Ryanair ser irlandesa, salvo o melhor juízo, a aeronave estava registrada na Polônia. Então, é possível, sim, que a Polônia demande à Corte Internacional de Justiça com base nos instrumentos internacionais, por muitos considerados consuetudinários, ou seja, aplicados erga omnes a todos, ainda que a Bielorrússia em específico não seja signatária da Convenção Europeia de Direitos Humanos, a Polônia pode sim demandá-la junto à Corte Internacional de Justiça. E aí dependerá do protagonismo da Polônia, se ela quiser se meter nessa questão, né? É, iremos aguardar. Há uma grande demanda a respeito hoje, um grande ponto de interrogação a respeito da própria natureza do governo polonês. Existem muitas críticas de que o governo polonês é autoritário, é racista, tem uma série de questões, reprime algumas pessoas de certa maneira. Então, até que ponto não posso dizer regimes assemelhados, porque há um grau de autoritarismo inegável e absurdo por parte da Bielorrússia. Mas existe talvez uma certa identidade. Até que ponto a Polônia está interessada em ir adiante nesse caso? Saberemos com o tempo. Leandro, e como é que um processo como esse transcorre na Corte Internacional? Bom, como a doutora Clarita já nos atentou, vai depender de quem irá representar os casos, né? Então, quem irá levar adiante essas denúncias, né? Essas denúncias por uma causa até democrática nas instâncias superiores. E aí vai depender muito da Comissão Europeia acatar ou não e levar isso adiante. Eu acredito que isso vai ser levado justamente por uma questão histórica que já vem transcorrendo em relação ao país, né? Então, esse caso, ele se soma a um outro conflito, né? Que é um conflito maior. E aí ele pode, sim, ser uma brecha para que agora o país ele seja, de fato, denunciado em instâncias internacionais, né? Em tribunais internacionais. E aí a Comissão Europeia poderia representar, ou mesmo outros países que acatassem um refúgio político do jornalista. E Clarita, o Brasil é signatário de acordos, de todos os acordos que regem o espaço aéreo e a circulação de aviões? Olha, são 57 tratados internacionais sobre espaço aéreo, né? Então, eu, francamente, não tenho como lhe dizer se ele é signatário de todos. Todavia, dos principais para o caso em apreço, sim. As legislações pertinentes
para analisar o caso que nós estamos analisando são a Convenção de Chicago, conforme eu falei, que é chamada Constituição da Organização da Aviação Civil Internacional, a Convenção de Montreal, pela supressão de atos ilegais contra a aviação civil, na qual está tipificado o crime de falso anúncio de perigo, que teria sido cometido pela Bielorrússia, seus agentes estando eles lá ou não, ou a Central de Navegação Aérea, né? A Convenção da Haia sobre o sequestro de aviões, talvez, entendeu? Não houve ou apoderamento ilícito de aviões, não houve uso de coação ou ameaça pelos supostos membros da KGB dentro do avião, mas houve um anúncio falso. Bom, tudo depende de um enquadramento jurídico. E, claro, a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Por uma questão de jurisdição, não cabe ao Brasil fazer parte da Convenção Europeia, mas sim o Brasil é signatário dessas outras 3 convenções e ratificou as convenções bem a início delas, da existência delas. O Brasil ratificou em 46 a Convenção de Chicago, 73 a de Montreal e 72 a da Haia. Leandro, ainda nesse bloco, um pouco antes, a Clarita falou sobre o terrorismo, a relação entre o terrorismo e a aviação internacional. Você diria que depois do 11 de setembro, que ela se lembrou desse episódio, o mundo precisaria de reformular as regras que regem a aviação e que possam, eventualmente, permitir novos episódios como aquele? Bom, com certeza, né? Conforme o mundo tem avançado, o grau de interpenetração dos estados tem avançado também. Então, por essa questão de transporte de pessoas, transporte de bens, transporte de mercadorias, as legislações elas devem acompanhar a evolução do grau de interpenetração desses estados, né? Então, a gente vive um momento de cadeias regionais de valor e de produção na qual os estados eles estão em constante contato, e em contato comunicacional também. Me parece até um pouco estranho, nesse caso em específico, que no aspecto da comunicação não tenha sido estabelecida uma relação diplomática de forma tão célere quanto o transporte tem acontecido, né, no período recente. Então, como que o avião ele sobrevoa um país e há um conflito dessa magnitude, né, desse grau de risco que foi, né, dito que seria um atentado terrorista, e como que não foi comunicado, né? Então, me parece que a comunicação, para além da política, para além do âmbito jurídico, também precisa acompanhar essa evolução, né, na interpenetração dos estados. Então, num caso como esse, qual seria o procedimento, qual seria o protocolo, né? Então, me parece que a gente precisaria de mais protocolos para reger esse tipo de situação, porque se houvesse um protocolo nítido, claro, de como o país deveria operar numa situação como essa, talvez as consequências não teriam causado tanta distensão nesse relacionamento entre os estados, né? Então, sim, o âmbito jurídico, o ordenamento jurídico internacional, ele ainda precisa avançar conforme novas demandas vão aparecendo, principalmente depois de 11 de setembro, a questão da segurança, a defesa e segurança internacional tem passado por diversas modificações, mas me parece que há um problema também de comunicação e um problema diplomático aí, né, em vista. Então, essa questão do terrorismo de Estado, né? Então, o país agora está sendo denunciado por terrorismo de Estado por ter sequestrado um avião. Então, a justificativa, ela é plausível? Ela prospera no âmbito jurídico? Até agora não, porque não houve ainda provas legítimas, provas confiáveis de que havia sim uma bomba dentro do avião, né? Então, esse terrorismo de Estado, por mais que não tenha constrangido, de fato, ou ferido nenhum dos tripulantes ali da aeronave, passa por uma questão de comunicação, de relacionamento político entre os Estados, né? Então, não há ainda uma dimensão que fere o corpo, que fere a vida das pessoas, né? Mas um constrangimento político, que haviam cidadãos da União Europeia, tripulantes naquela aeronave, e foram constrangidos, né, durante essa ação. Tiveram que fazer um pouso forçado, está sendo dito que foram sequestrados, né, pelo país. Então, me parece que, para além de uma questão jurídica e uma questão econômica,
o relacionamento político, diplomático e comunicacional entre os estados precisa avançar também, precisa haver alguns protocolos e alguns procedimentos pré-estabelecidos para esse tipo de ação e de conduta. Eu divido um pouco no seguinte sentido: já tem protocolos internacionais para interceptação de aeronaves em trânsito suspeito ou por suspeitas de ameaça, né, ao espaço aéreo, à soberania nacional. Já há protocolos internacionais. Mas, como você bem ressaltou, Guilherme, em alguma de suas perguntas, é muito complicado haver, digamos, no calor do momento, haver tanta burocracia assim de informação. Existe um protocolo, né? E, na verdade, o que se percebe, ou, aliás, o que é possível, o que é plausível, inclusive, é que haja a posteriori, depois do fato, a apresentação dos elementos de prova do país que resolveu fazer uma interceptação, de que aquela interceptação era baseada nos acordos internacionais e no princípio da razoabilidade da boa-fé, nos princípios da razoabilidade da boa-fé. Então, já há isso, saber-se que, ou ter-se a segurança completa, o esclarecimento completo, né, da legitimidade da ação depende de uma apuração de fatos, que sempre é a posteriori. Bem, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação tanto da Clarita Maia, doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Migrações e Comércio Exterior da OAB do Distrito Federal. Agradeço também a Leandro Fontes Correia, especialista em relações internacionais. E muito obrigado, Clara, você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.